Meus amigos, segunda-feira pesadíssima aí para o Vascaíno depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem uma semana importantíssima pela frente, tanto devido à Copa do Brasil e também para definições de contratações. O Vasco segue buscando aí zagueiros no mercado e o grande alvo agora da diretoria é um zagueiro que está atuando no futebol mexicano, que não é o Joaquim. Vamos explicar a situação desse jogador e também desse atleta que já passou pelo Atlético Mineiro. Vamos falar também do jogador Andrés Gomes, que pode dar aí uma grande esperança ao torcedor, né? Que já até deu alguma certa esperança no jogo de ontem contra o Corinthians e fez mais do que Lloyd Augusto e Garré juntos. Muita coisa pra gente falar hoje. Vamos falar mais um pouco daquele jogo horroroso. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, ontem, infelizmente, o Vasco perdeu mais uma aí no Campeonato Brasileiro, 3-2 para o time reserva do Corinthians, jogando em São Januário. E, mais uma vez, o Vasco mostra toda a sua fragilidade defensivamente e também com o seu técnico à beira do gramado, né, onde ele não consegue montar uma estratégia com o jogo andando. Pelo contrário, dá uma estratégia melhor para o adversário, desestabilizando os próprios jogadores do Vasco, como foi o caso do Ryan ontem. E ainda o garoto se superou e fez um gol no jogo, né? Mostrando total valência, mostrando total capacidade de ser um grande jogador na sua carreira, após o seu treinador dar um esporro em rede nacional no garoto de apenas 18 anos. O garoto não sente a pressão do treinador e vai lá e ainda faz um gol no jogo, né? É verdade, ele se escondeu, não foi o Ryan de antes, de outros jogos, mas mesmo assim fez um gol no jogo, cara, mostrando aí que ele é um jogador capaz sim de ajudar o Vasco, diferentemente do que muitos pensam, né? Eu já vi muita gente criticando o Ryan. Cara, é um garoto muito jovem, ele é um dos maiores jogadores aí da safra dele, se não a maior promessa do futebol brasileiro atualmente. E ele já está sendo até observado pelo Carlo Ancelotti. A gente não pode queimar assim um jogador, e sim o treinador fraquíssimo que é o Fernando Diniz. Ele não tem capacidade psicológica alguma para estar à beira do gramado comandando atletas profissionalmente. Essa é a minha opinião. O que ele fez ontem com o Ryan não pode ser mais repetido no Vasco. E a diretoria certamente não vai chamar a atenção do Diniz e tampouco demitiu, como a maioria dos torcedores gostariam atualmente, né? Eu sou já defensor da saída do Diniz, o projeto Diniz no Vasco não deu certo, não dá certo, não deu na Série B e não deu na Série A. Ponto, cara. Encerra o assunto Diniz, vai para a próxima, tenta trazer um treinador mais retranqueiro para evitar que o Vasco caia de divisão. Porque se ficar nessa de querer jogar bonito agora, com o campeonato indo para a parte final com o Vasco na 16ª colocação, vamos cair para a segunda divisão, cara. Porque o Vasco não pode jogar de peito aberto contra nenhum adversário. Nenhum adversário. O Vasco tem que jogar fechado. Não é mais campeonato para o Vasco mostrar Coutinho desfilando, Verratti fazendo um gol todo jogo, Ryan desfilando, David desfilando, Nuno Moreira desfilando. Não dá mais para isso, cara. É fazer o básico, montar uma defesa mais estruturada agora com a chegada do Robert Renan, que foi o único zagueiro até agora contratado, e esperamos que venha mais um outro zagueiro, com urgência. Sem essa urgência, vamos cair para a segunda divisão. E se montar um esquema um pouco mais compacto, em vez de querer ter só a maldita posse de bola e achar que só finalizar vai resolver jogos para o Vasco, finalizar sem fazer gol, não vai adiantar nada, cara. Tem que mudar esse pensamento. O Diniz não tem outro esquema, ele só sabe jogar dessa maneira, só sabe sair jogando com jogadores fracos. O Vasco não tem qualidade técnica para sair jogando. Os adversários já sabem disso. Os adversários sabem que só esperar o Vasco errar que eles vão chegar e fazer o gol. Foi assim em todos os jogos, quando o Diniz estava aí comandando o Vasco, exceto lá o ponto fora da curva, que foi o jogo contra o Santos. Em praticamente todos os jogos, 99%, a defesa falhou. Entendeu? É mais ou menos por aí, cara. A situação é muito difícil, muito complicada, mais uma derrota em casa, jogando muito mal, um péssimo resultado, na 16ª colocação com 19 pontos conquistados. Ainda temos um jogo a menos contra o Bahia, vai ser em São Januário, mas é o Bahia. O time que está lutando pela Libertadores, está voando no campeonato, é o favorito a amassar o Vasco. Para quem perdeu para o Corinthians reserva, amigo, o que esperar do jogo contra o Bahia, né? É complicado. Essa é a realidade do Vascaíno hoje, nessa segunda-feira dolorosa, e ainda temos pela frente nessa semana um jogo pela Copa do Brasil, cara. Um jogo importante contra o Botafogo, que ganhou do Juventude, né? O Vasco não conseguiu ganhar do Juventude, o que leva a crer que o Vasco vai ter condição de ganhar do Botafogo aí, mesmo jogando em São Januário. Lá no campo do Botafogo, esquece, meu amigo, lá o Vasco não ganha.
São Januário, se não fizer o resultado, já estamos eliminados já no primeiro jogo. Essa é a minha opinião. E se teve algum ponto positivo no jogo de ontem, foi com certeza a estreia do Andrés Gomes. Já entrou dando assistência, algo que Benjamin Garré e Lloyd Augusto não fizeram ainda com a camisa do Vasco, e jogou muito mais do que esses dois fraquíssimos reforços contratados por essa diretoria, né? Esperamos que não seja mais um jogador ilusionista, que não engane o torcedor e que seja uma realidade mais concreta, que possa ajudar o Vasco. Gostei da movimentação do jogador. O Vasco não tem no seu elenco nenhum jogador com aparentemente as características do Andrés Gomes, aparentemente, que foi muito pouco, ainda é muito pouco para a gente analisar mais profundamente o que é esse jogador, mas no primeiro jogo já mostrou ter habilidade e velocidade, algo que nenhum jogador do elenco do Vasco tem. E esperamos que isso aconteça, que ele tenha mais objetividade, como ele mostrou nesse jogo contra o Corinthians. É um jogador que não dribla para trás, ele dribla tentando buscar o gol, buscar para frente. Analisei isso vendo o jogador. Não dado ali o momento que o resultado já estava finalizado, o Corinthians já tinha ganhado o jogo, eu só fiquei assistindo realmente para analisar o Andrés Gomes, porque eu acho que é um jogador que pode sim ajudar o Vasco, se ele manter essa toada e logo tomar a titularidade do Nuno Moreira, que não é primeiro volante, não é segundo volante, e não é meia de criação. Eu acho que o Andrés Gomes, se atuar ali pelo lado esquerdo, pode ser que logo ele barre o português e seja titular do time do Vasco. Eu sei que vai ter geral aí xingando, mas se o Andrés Gomes estiver jogando mais, cara, infelizmente o Nuno vai pro banco de reservas. Na ponta direita não dá para tirar o Ryan. Centroavante, o Nuno Moreira não é centroavante e tampouco o Andrés Gomes, né? Vai jogar com o Verratti novamente, vai ser novamente titular do time do Vasco. Eu acho que o Diniz não vai mais barrar o Verratti e o Coutinho não sai do time, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que o Vasco vai jogar. Se o Andrés Gomes conquistar uma titularidade, vai ser no lugar do Moreira. Comenta aí o que você achou desse jogo de ontem e da estreia do colombiano Andrés Gomes. Bom, e agora vamos falar da situação do mercado, né? Como que está a busca por reforços, né? Situação de outros jogadores que podem pintar no Vasco. Robert Renan, contratado, já esteve ontem em São Januário. Já aguarda ainda a finalização com o Matheus França. Faltam pequenos detalhes para o jogador ser novo reforço do Vasco. A gente espera que ele chegue o mais rápido possível no Rio de Janeiro para ajudar esse time do Vasco. E também a gente espera, lógico, que chegue pelo menos mais 2 zagueiros, cara. O time do Vasco não dá mais para jogar com Hugo Moura e Lucas Freitas. Infelizmente será a zaga do Vasco no clássico contra o Botafogo, e certamente aí eu temo pelo pior. E se não contratar mais 2 zagueiros, cara, 2 zagueiros com destaque titular, meu amigo, vamos para a segunda divisão, porque essa zaga não dá mais. Faltam adjetivos negativos para a gente falar desses jogadores vascaínos aí de defesa, né? É uma água, é uma areia. O Vasco toma gol de qualquer adversário, tomou gol ontem de um jogador que estava sendo revelado pelo Corinthians, jogador que nem tinha tanta experiência assim no time profissional. E, infelizmente, mostra toda a fragilidade, né, cara? Mostra toda a fragilidade. E se essa diretoria, com a Edmar Lopes e o Pedrinho, não tiver pressa, meu amigo, vamos para a segunda divisão. É simples. Não tem mais cálculo. Reestruturação é o caralho. Vamos cair para a segunda divisão se o Vasco não contratar jogadores. E o Vasco já está mirando jogadores do futebol mexicano, né? Não está mais lá naquela de jogador da Turquia, da Rússia, o Nino não vem mais, e outros nomes que estavam especulados. O que a gente sabe hoje é que o Vasco teve um forte interesse no zagueiro Joaquim, porém o jogador teve um problema de concussão no jogo lá no futebol mexicano e o Vasco encerrou as negociações, dificilmente retomará as negociações por esse zagueiro e tem um novo alvo que é o zagueiro Nathan Silva, ex-jogador do Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, se não me engano também jogou no Coritiba, é um jogador que já está há alguns anos no México, ele é irmão do Weller, lembra do Weller? Aquele mesmo, zagueiro horroroso que passou por Vasco. O Nathan Silva é irmão desse jogador, porém o Nathan Silva é melhor, né? Jogou mais com a camisa do Atlético Mineiro, mas na minha opinião ele não é aquele zagueiro incontestável, não é aquele zagueiro para você parar e pensar, cara, o Nathan Silva tá vindo pro Vasco, vai resolver nossos problemas. Ele não é esse jogador, um jogador bom para compor elenco. Não sei se ele chegaria com esse status todo de xerifão, a resolução dos nossos problemas na zaga. Seria interessante ter ele e o Joaquim, né? Mas como o Joaquim teve essa lesão, esse problema de concussão, pode ser que só venha o Nathan Silva, o que é muito pouco mesmo. E segundo as informações do Globoesporte.com, a ideia do Vasco é comprar o jogador, comprar ele junto ao Pumas, que é o time que ele está defendendo atualmente. Não sabemos os valores da possível negociação, mas o que a gente sabe, ele quer o alvo definido da diretoria. É o grande alvo aí do Edmar Lopes para trazer para a zaga, né? Vamos ver se vai acontecer o negócio pelo Nathan Silva, um zagueiro aí que já está há alguns anos atuando no futebol mexicano. Comenta aí o que você acha desse nome, se você acha que será um bom zagueiro caso ele seja contratado para formar a dupla de zaga com Robert Renan.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você espera dessa janela do Vasco. Você acredita que ainda vai dar tempo de trazer zagueiros? A lentidão de sempre, né, cara? Complicado.